Você aí, já chegou no nível 20 no Corepunk e acha que não precisa mais continuando o XP? Achou errado. E hoje eu vou te contar por quê. Então deixa sua aguinha do lado, fica confortável e vamos pro vídeo. Saudações viajantes, estamos aqui no vídeo de hoje para a gente falar sobre um assunto que às vezes as pessoas se confundem um pouco, que é o pós-nível 20 do Corepunk. Quando a gente começa no jogo, vai upando ali, level por level, a gente vai ganhando pontos para upar as nossas habilidades e a partir do nível 5 a gente também ganha pontos para colocar nos nossos talentos. Cada uma dessas coisas vai deixando o nosso personagem cada vez mais forte. Só que hoje, pelo menos aqui, né, eu tô gravando em maio de 2025, a gente tá entrando aí no 6º mês de acesso antecipado aqui do Corepunk. O nível máximo dos personagens no jogo é 20. E muita gente chega no nível 20 e aí pensa, pô, já cheguei no nível 20. Eu não preciso mais fazer nada, eu não preciso mais me preocupar com XP, porque eu não vou ficar com nível acima do nível 20. Mas é aí que você se engana e eu vou te contar por quê. Depois que você chega no nível 20 e que você upa de nível, uma das coisas não muda, que é que a sua vida e a sua mana voltam ao 100%. Então tem toda aquela animação de subir de nível, brilho, foguetes, assim, purpurinas ao redor do seu personagem, e além disso, né, sua vida e sua mana voltam 100%. Mas óbvio, você não vai mais ganhar pontos de habilidade ou pontos de talento, porque você já está no nível máximo do jogo. Mas e aí? O que você ganha de fato com isso? Você ganha algo chamado Eternal Gift, ou presente eterno. Está vendo aqui, bem em cima da minha cabecinha aqui, ó, esse baúzinho aqui onde tem esse doisinho aqui? Pois é, você ganha o presente eterno, que são os baús, né? São umas caixas que tem algum loot neles. E esse loot não é qualquer loot, você não vai pegar umas besteirinhas. Normalmente você pode receber receitas, chaves para a Ilha da Prisão. Eu, pelo menos, já recebi 2 chaves para a Ilha da Prisão, só nesses baúzinhos. Você pode ter artefatos Tier 3 completos. Ainda não vi armas, né? Mas normalmente kit de upgrade, kit de skin também a gente pode encontrar. E eu deixei esses 2 separadinhos aqui para mostrar para vocês, né? Até mesmo para eu saber. E olha, foi muito difícil, tá? Porque eu sou uma pessoa ansiosa e na hora que eu upo eu quero logo abrir o baúzinho. Então consegui deixar pelo menos 2 acumulados pra gente ver o que vai vir, se eu vou dar sorte ou não. Então eu vou deixar o meu inventário aqui já aberto. À medida que eu clicar nessa caixa, vão aparecer alguns itens aqui no meu inventário. Deixa eu colocar ele mais pra cá, porque aí normalmente o feed aqui de recebimento de itens vai acontecer aqui na direita. Então vamos lá. Beleza, presente eterno, 2. Então ele vai me dar o baúzinho. E ó, uma dica muito importante pra vocês antes da gente abrir esses baús, tá? Vocês estão vendo que esses baús aqui, eles acabam ocupando o seu loot. Normalmente quando você upa de nível, você não tá aqui na cidade de bobeira passeando e, sabe, pulando ao redor da fogueira. Você tá lá, no meio da trocação com vários mobs, ou você tá no PVP, ou alguma coisa nesse sentido. Então, normalmente, quando você sai pra farmar, que você acaba upando de nível, ou mesmo se você estiver na Ilha da Prisão, não clica nos presentes eternos para irem pro seu inventário, porque vão ocupar 2 slots. Ainda mais se você estiver na ilha, né? Porque você só tem 20 slots lá, na bag da dungeon. E aí, se você ainda ocupar 2 com o Eternal Gift, aí de fato, né? Com esses baúzinhos, você vai perder um pouco de espaço do seu próprio inventário. Além de que, se você clicar aqui, aí sim, né, o baúzinho vai abrir, vai cair o loot, e aí vai ocupar muito mais espaço do seu inventário. Então a dica que eu dou é, você tá upando, tá farmando, upou, deixa lá. Quando você voltar para a cidade e tiver espaço no seu inventário, né, se organizar direitinho, aí sim você abre para você ter uma ideia do que você vai receber. Antes disso, acho um pouco arriscado, até porque se você morrer, você tem chance de dropar esses itens, e aí é mesmo que nada, né? Vamos usar a cabeça. Tá legal esse vídeo, né? Mas sabe o que também é muito legal? Poder comprar o Corepunk utilizando o Pix, sem pagar a taxa de câmbio e nem imposto por transação internacional. E você pode fazer isso através do meu link de afiliado com a Cursed Diamonds, a plataforma brasileira que é parceira oficial do Corepunk. O link vai estar na descrição. Então vamos lá, né? Primeiro deles, atenção. Luva modular, uma receita de uma lança de gladiador. Não sei se eu queria. 17 raízes de árvores, um item tier 3, pétala espinho.
Tá, então eu vou precisar da receita pra desfazer, porque eu não vou precisar disso daqui na minha arqueira. Vou. Uma receita de exotraje arcano. Parece interessante, né? Deixa eu botar mais pra cá pra vocês verem direitinho. Termium líquido, mel de sangue, caracol, amplificador, implante de mago e luva modular. Vai dar AD, AP e armadura. Talvez, né? A gente pode cozinhar alguma coisa. Além disso, kit de aprimoramento do novato roxo, kit do adepto roxo, 9 rerolls bom e um kit de upgrade de skin. Não veio nenhuma chave da ilha, né? Mas pelo menos a gente tem uma receita e um item tier 3 completos. Vamos lá abrir o próximo, vamos torcer pra vir uma chavinha da ilha, né? Seria um sonho, atenção. Não veio de novo, né? Então vamos lá, o que que veio de verdade? Receita de escudo rebitado. Paia, paia, paia. 16 espinhas. Uma runa aprimorada, que é a Chita. Tá, né? Isso daqui é bom quando a gente sai pra farmar. A gente bota no itemzinho ali mais ou menos. E aí a gente tem esse 12% de move speed e acaba sendo legal, né? Pra farm e acaba sendo legal. Dominância enfeitiçada. AD, AP e MR. Acho que eu não vou precisar desse item, não. E 10 rerolls secundários. Achei meio paia o loot, honestamente. Poderia ter sido melhor. Mas assim, a parte boa é que pelo menos vieram 2 kits, tá? Vieram 2 kits, tanto do Tier 1 quanto do Tier 2 roxinhos. Isso daqui é bom. Os rerolls também, eles acabam sendo bem importantes. E principalmente, né, as receitas com os itens Tier 3, né? Não vou conseguir usar nenhum deles, mas pelo menos, né, eu acho que eu vou conseguir fazer jogo aí e pegar uma receitinha ou o próprio item para poder desfazê-los. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo foi só para mostrar para vocês que existe algo além do nível 20 no Corepunk e esse é o motivo pelo qual vocês têm que continuar aí, né, upando, procurando nível e tem algumas formas de você continuar esse leveling bem rápido, tá? Farm de campos de aranhas, nível 20, Scrags também, mas as aranhas é o que acaba sendo mais proveitoso, digamos assim, porque você tem muitas, não é tão complicado de matar depois que você tá com uma itemização legal, e além disso, né, os baús das aranhas acabam sendo bem proveitosos também, então você vai ganhar uma boa quantidade de XP para continuar esse seu leveling, além de, obviamente, pegar mais recursos para ir deixando a sua build cada vez mais forte. Vou ficando por aqui. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aquele curtir. Se você ainda não é inscrito aqui no Coreverso, para, né? Pelo amor de Deus. Clica aí no botão de inscrição, ativa as notificações para você não perder nada. Toda semana tá saindo vídeo aqui de Corepunk. Beleza? Deixa seu comentário também, eu sempre gosto muito de ouvir o feedback de vocês, o que vocês acham a respeito aqui dos vídeos ou dúvidas que vocês possam ter, deixem tudo nos comentários e a gente se vê em breve, upando para pegar presentes eternos e torcendo pro loot ser bom aqui em Fallout. Até lá.